Como se faz uma avaliação de miótomos cervicais? Olá, entendedores! Eu sou o professor e quiropraxista Tiago Daniel e hoje nós vamos aprender a avaliação completa de miótomos cervicais de C1 a T1. O conhecimento dos miótomos, que são conjuntos dos músculos que recebem inervação de um mesmo par de raízes motoras, é importante neste momento de avaliação. Uma forma de aplicação dos testes resistidos é por meio de realização de movimentos isométricos resistidos, os quais que fornecem ao avaliador informações sobre padrões de dor e de fraqueza, bem como sobre a força resultante de paralisias das raízes nervosas ou nervos periféricos. Observe no quadro a seguir. Algumas intrínsecas raízes nervosas estão ligadas intrinsecamente a movimentos cinéticos. Logo, o conceito de avaliação de miótomos refere-se à avaliação cinesiológica. Essa avaliação cinético-funcional se dá por meio de movimentos como flexão, extensão, elevação, abdução, extensão e rotação. E agora é aquele momento em que você deixa um like pra gente e vamos aprender estas avaliações. Aumente o volume e bons estudos! Então, sobre os miótomos, tá? O que acontece? Quando nós temos várias inervações, tá? De um único segmento muscular, nós temos ações musculares que fazem ação direta sobre regiões da coluna, tá? No processo espinhoso dos nervos espinhais, certo? Então, quando nós temos uma limitação de movimento, nós temos essa limitação de movimento geralmente porque há pressão, tá? Ou radiação, ou alguma estrutura deste sistema nervoso está com algum tipo de comprometimento. Então, estes testes que nós vamos fazer agora, eles são testes miotáticos, tá? Eles são testes de avaliação cinética que servem para avaliar os grupos do movimento cervical que vai de C2 até a T1. Tiago, por que a C1 e a C2 a gente não consegue avaliar? Porque a grande parte dos movimentos, tá, é realizada pelas vértebras mais baixas. O percentual de inclinação em torno de 5 graus, de inclinação lateral, tá? De rotação, de flexão, extensão, de crona e supinação da cervical são muito pequenos para serem avaliados de forma cinética. Esse é mais fácil a gente fazer a avaliação com o exame de imagem. Então, para a avaliação, tá, da região C1, C2, nós vamos fazer o quê? Nós vamos instruir o paciente para que ele faça uma flexão para frente, sem curvar o tronco, apenas com a cabeça. Ó. Ele vai apenas inclinar para frente, ó, flexionar e voltar. Se neste movimento ele sentiu alguma irritação ou dor ao longo do longuíssimo músculo paravertebral, significa que pode haver uma atração entre a C1 e a C2. Tudo bem, mas não há disco entre a C1 e a C2. Então, o que pode estar tracionando? Os nervos espinais, tá? Eles têm ramificações impares. Então, como a C1 e a C2, ela parte da vértebra de baixo, ela começa na cima, mas ela parte a contagem da vértebra, da raiz nervosa de baixo, então ele começa a contar de C2, C3, C3, C4, entendeu? Mas a posterior é a avaliação de cima. Então, flexionou, não sentiu nenhuma dor, então tá ok, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um processo isométrico para avaliação, tá, da condição de força muscular, para saber o quanto aquele nervo está com a sua perfeita tração intramuscular, tá? Então, isso é um movimento atrocinemático, certo? Você vai flexionar, você vai fazer a contagem isométrica de 5 segundos. Manela, eu quero que tu inspire, segura o ar, inspira, segura o ar, não solta o ar. Empurra a cabecinha para trás contra a minha mão. Ó,
Ela está fazendo uma força isométrica, eu estou contando 5, 4, 3, 2, 1, solto o ar e o corpo. Agora que ela soltou o ar e o corpo, eu consigo ganhar uma amplitude de movimento. Significa o quê? Significa que não há espondilistese, que não há nenhuma subluxação e que não há nenhum comprometimento daquela região intrínseca nervosa entre a C1 e a C2. A C3, tá? O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Flexão lateral da cabecinha, ó, a partir da terceira vértebra. Ela flexiona igualmente para os dois lados. Visualmente significa que ela tem uma boa condição. Vamos ver se tu lembra da palavra. Goniométrica. Lembram da goniometria? Do ângulo, do cálculo do ângulo? Então, se ela tem uma boa flexão lateral idêntica para os dois lados, não sente nenhuma restrição de força, significa que a C3 dela está ok. Agora, se durante o movimento ela sente um tipo de dor ou desconforto, o que a gente faz? Uma nova isometria. Então a gente inclina para o lado que ela sentiu dor, suspende a cervical e imobiliza o movimento. Inspira, segura o ar, empurra a cabecinha contra a minha mão. Vai lá. Agora ela está fazendo um movimento assistido, resistido. 5 segundos, solta. Soltou. Ganhei um pouco de extensão, significa que não há listese e significa que não há nenhuma subluxação ou atrelamento, tá? Pensamento ou nenhum tipo de degeneração ou nada que esteja afetando ali aquela ramificação nervosa da C3. Região da C4, como é que a gente faz agora? Manela, eu quero que tu solte os bracinhos para o lado, tá? E tu vai fazer uma pequena elevação dos ombros. Levanta o ombrinho, baixa, isso, levanta de novo, baixa. Então ela vai fazer uma elevação e uma depressão do ombro, tá? Vai de novo, eleva, deprime, isso, ok. Agora a gente vai fazer um teste que serve tanto para a região do trapézio maior, o trapézio menor e os intrínsecos do trapézio, quanto para a avaliação da força muscular da região intrínseca nervosa da C4. Então nós vamos apoiar o ombro e nós vamos pedir, Manela, inspira, segura o ar. Agora levanta os ombros, levanta, força, 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 força. Solta, isso. No caso dela, ela não tem nenhuma lesão. Se ela tivesse alguma lesão em alguns dos lados, ela teria dificuldade de fazer a compressão. Ela teria dificuldade em levantar, porque eu estou fazendo um movimento resistido. Estou resistindo à força dela através de uma contenção isométrica. Então, a avaliação da C4 é feita através da linha do trapézio, que nós vamos apoiar em cima do ombro, ó, bem aqui na região, tá? E aí, na região subacromial, quando ela for fazer a elevação do ombro, a gente vai fazer a resistência. E assim a gente faz a avaliação da C4. Avaliação da integridade da C5. A região da C5, tá? A região mais baixa, já começa a pegar mais os membros, tá? Superiores e mais a região da cintura escapular do que a própria cervical. Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação? Eu vou pedir que ela faça um movimento de abdução do ombro. Ó. Ela vai fazer uma abdução, certo? A abdução é quando a gente abre, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resistir o movimento. Eu vou apoiar minha mão aqui do lado do cotovelo e vou pedir para ela, Manuela, inspira, segura o ar e levanta o ombrinho para o lado. Vai, ó. Isso. Muito bom. Solta 5 segundos. Agora o outro lado. Inspira. Vai, puxa. Solta. Muito bom. A Manuela ela não é ambidestra, mas ela tem tanto o lado esquerdo quanto o direito bem equilibrado. Significa que ela não tem nenhum problema de integridade na vértebra da C5 e nem na sua raiz nervosa. Avaliação de vértebra C6. Como que a gente faz a avaliação da C6? Agora a gente vai fazer um movimento resistido, tá? Da flexão do cotovelo, tá? E da extensão do punho, certo? Então, como que a gente vai fazer? Eu quero que tu inspire, segure o ar e puxe o bracinho torcionando o cotovelo. Isso, ó. Tá agindo no epicônio, ó. Tá levantando, levantou, ok, soltou. Do outro lado, inspira,
Vai lá, puxa o bracinho. Também, sem nenhuma dificuldade, tá? Então, quando o paciente não apresenta dificuldade, significa que há integridade total da região nervosa, né? Da intrínseca nervosa da região ali próximo a C5. E extensão do punho também, tá? A gente faz extensão do punho, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vai pedir para ela fazer uma elevação. Inspira, segura, eleva, vai, puxa, puxa. Ah, essa é mais difícil, né? Solta, isso. E essa pega o plano total. Vamos lá, o outro lado. Inspira, segura, vai. Isso, ela tem mais força na esquerda do que na direita, embora ela seja destra, certo? Pode haver uma compressão de C5 aqui nesse caso do lado direito. Exatamente por quê? Porque a força do lado esquerdo está maior do que a força do lado direito. Então a capacidade de extensão e elevação do punho significa que ela tem uma força maior neste movimento na mão esquerda do que na mão direita. Esse movimento está intrinsecamente ligado à vértebra C5, certo? Região da C7, tá? Agora a gente vai fazer o movimento oposto. Se na C6 a gente fez a flexão, para avaliar a C7 a gente vai fazer a extensão. Então inspira, segura o ar, empurra a mãozinha para fora contra a minha mão, vai lá. Ó, ela está fazendo uma força isométrica, tá ok? Muito boa. Agora mão esquerda, vamos comparar. Inspira, segura, vai. Solta. Nesse caso, a direita teve mais força de contenção isométrica do que a esquerda. Significa que é possivelmente que na C7 do lado direito, ela esteja com algum comprometimento a nível neurológico. Pode ser um pinçamento, pode ser um estiramento da região da musculatura intrínseca que acompanha, certo? Mas o mais provável é sempre a questão do pinçamento nervoso, certo? A vértebra C8. Então, como é que a gente vai avaliar? Ela vai levantar o polegar, levanta o polegarzinho, tá? Agora, eu vou segurar para que ela não consiga fechar, fazer essa força. Deixa o bracinho esticado, inspira e segura o ar. Vai, aperta. Tá muito boa a força dela. Agora eu vou comparar com o lado esquerdo. Inspira, segura. Vai, pinça. Muito bom. O interessante é tentar deixar o paciente não dobrar o polegar, tentar deixar fazer esse movimento, tá, de desvio lunar completo, certo? Então, é importante para a avaliação da C8 compreender desvio lunar e desvio radial. A gente vai fazer movimentos de desvio lunar, certo? Resistido. Nós vamos apoiar o polegar e fazer uma resistência contra, evitando que ele faça o movimento lunar. T1. A região da T1, tá? Ela se intrínseca mais na cintura escapular, certo? Mas existe um exame neurológico que a gente faz de aproximação e é bem simples. Faz assim com a mãozinha. Faz assim com a mãozinha. Agora tenta movimentar só os dois dedos últimos. Ó. Se ela não conseguisse movimentar os dois dedos últimos, significa que provavelmente ela tem alguma lesão no desvio radial. Se ela tem uma lesão no desvio radial, então provavelmente a T1 dela deve estar com algum pinçamento ou algum comprometimento. Então o desvio da T1 não precisa fazer com isometria, mas a gente pode simplesmente pedir para o paciente, abra a sua mão, agora tente aproximar o dedo mínimo do dedo anelar, agora tente aproximar o anelar do dedo mínimo. Consegue? Consigo. Então tudo bem. Ó, tenta fazer, mostra ali para a câmera. Tenta aproximar só o minguinho do anelar. Isso. Beleza. Então significa que a Manuela tem a sua intrínseca da T1, tá? Ok. Então a região nervosa e intrínseca na coluna do processo espinhoso, tá? Ramificação do processo espinhoso da T1 para o desvio radial. Ok. Então é assim que a gente faz a avaliação, tá? Cinético-funcional das vértebras cervicais. Então, entendedores, entenderam como se faz uma avaliação de miótomos cervicais? Deixa aquele like pra gente para ajudar o nosso canal a crescer e levar conteúdo didático de qualidade para cada vez mais e mais entendedores. Nosso muito obrigado e segue a gente!